Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, zagueiro do Bahia com destaque, tem campanha para a compra dele e também tem informações a respeito. Além disso, vamos trazer também análise sobre a situação de Cauli. Para completar, tem mais uma SAF, pelo visto, no futebol nordestino e destaque para atletas da nossa base. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Planta do Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você envolvendo a Golcase com detalhe, já sabe, né? Falou em Golcase, use o cupom Bara Bahia, não tem segredo, você ganha um desconto maior ainda, então clique no link que está fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que você está aqui no canto da tela, aí você vai ter acesso ao site da Golcase e tem muito desconto, qualquer produto, hein, gente? Não só produto do Bahia, mas tem uma dica bem interessante aqui para você, inclusive que tem pet, vou trazer para vocês aqui, claro, isso aqui eu sempre trago. Essas garrafas continuam ganhando a base de silicone de brinde, essas capinhas show de bola, menos de R$ 25 com cupom. Esses copos térmicos tem um detalhe que eu vou trazer para vocês já já. E tá aqui, gente, lançamentos. Peitoral Pet, tá aqui do Bahia, se você tem seu cachorro, enfim. Coleira Pet também com seu nome aqui, bem legal, né? Até para personalizar. Peitoral Pet também com outro modelo aqui, tá bem legal, gente. Usa o cupom aqui e aproveita. E essa garrafa térmica, sempre eu digo, garrafa térmica urbana, descontaço aqui para vocês e realmente está com preço show de bola. Agora, o detalhe principal está aqui rapidamente, que você vai aproveitar, porque voltou a promoção, copo térmico mais essa capinha, gente, está aqui, ó, mas essa capinha está sendo tudo por R$ 129,90, descontão, e com o cupom fica mais barato ainda, show de bola, viu? Então aproveita, garanta aí logo essa promoção, porque realmente está imperdível. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui destaque da nossa divisão de base, eu tenho até informação a respeito, mas tá aqui, gente. 10 maiores potenciais na base do Bahia. Tá aqui, ó. Cauê Furquim, né? Nenhuma novidade, né? Jonathan Marinho, Juan Victor, Daniel David, Kevin, Del, conhecido, né? Roger Gabriel, Carioca, David Martins, Lian e Pedro Samuel. Avaliação geral da safra 4,5 de 5. Interessante, hein, gente? Realmente situação curiosa, com detalhe, tá? De todos aqui, eu já ouvi falar, inclusive, muito bem de David Martins, viu, gente? Jogador aí que tem se destacado, né? Tem tido análise interna muito boa, inclusive. Mas vamos ver, né? Com calma, porque base é base. A gente tem que ter sempre cautela. E Pedro Samuel, gente, é sub-14 e vai se destacando muito também. Enfim, né? Nossa safra aqui em breve aí, com certeza vai trazer pra gente muitas alegrias. Os que já estão incorporados ao time principal não constam aí. É bom que se diga, com exceção de Del, né? Que já está treinando, inclusive, com a equipe principal. Tem informações sobre SAF no futebol nordestino. E está aqui mais um passo dado pela equipe do Santa Cruz. A votação da SAF no Conselho Deliberativo foi encerrada com 166 votos a favor e 7 contra. Em instantes, haverá pronunciamento do presidente do Executivo, Bruno Rodrigues, e do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Tavares Pessoa de Melo. Tá aí, gente? Então, né? Mais um aí caminhando a passos largos para se tornar SAF. Tomara, né? Santa Cruz, muita tradição, a torcida imensa, e a tendência é que vire SAF é aquilo, né? Se reestruturar, se organizar, menos financeiramente, ainda que dificilmente vai encontrar uma SAF com know-how, que o Grupo City é único, né? Então, nesse aspecto, a gente realmente é um privilegiado. E com detalhe, a gente volta no tempo vendo esse tipo de situação. Anos atrás a gente estava acompanhando, né, a reunião do Conselho Deliberativo, aquela expectativa toda, e hoje a gente está passo a passo colhendo os frutos da nossa SAF, do nosso esquadrão de aço. Outra informação agora é sobre esse jogador, tá aqui, gente, Cauli, e tem uma reflexão bacana do nosso querido Hugo Santana, que trouxe aqui, gente, a temporada de 2025 tem mais acertos que erros sobre Cauli. Mas tem uma situação que o Bahia precisa resolver. Cauli só jogou 2 jogos completos no ano, 3 meses sem assistência, 5 meses sem gol, disputou apenas um dos últimos 5 jogos. Uma titularidade nos últimos 15 jogos de Série A, tá, gente? Realmente é impressionante. Um jogador que, poxa, foi genial em 2023. E não estamos falando de muito tempo, né? Tem 2 anos. E com o elenco do Bahia, inclusive, mais limitado, e você vê o que é futebol, né? Ele com o elenco hoje mais estruturado, caiu de rendimento, né? Claro, tem uma série de razões. Às vezes eu entendo que Kelder é um jogador muito mais de transição rápida, jogo vertical do que um jogador de construção, né? Já parei para pensar sobre isso. Também tem aspecto anímico, o espaço também, depois que o Everton Ribeiro veio, ficou ali meio que ocupado de algum modo, juntamente com o Alexandre e Jean Lucas, enfim, né? São os mistérios, a gente já cansou de falar sobre Cauli, mas é um excelente profissional, extremamente dedicado, a gente torce, né, para que em algum momento dessa temporada ele relembre aquele Cauli de 2023 e traga para a gente, quem sabe, né, muitas
Alegrias. Outra informação que eu trago agora sim é sobre o jogador que, pelo contrário, está aí surpreendendo, o jogador do Bahia. Estamos falando do zagueiro Marcos Vitor, gente. Marcos Vitor pelo Ceará em 2025. 9 jogos, 9 como titular e um gol. 71% de aproveitamento, 5 jogos sem sofrer gol. 91% de passes certos, 55 cortes, nenhum drible sofrido e nenhum erro defensivo grave. Simplesmente absurdo, tá aí, gente? Muita gente, inclusive aqui do Ceará. Temos aí o melhor zagueiro do campeonato, bem lembrado, é um fenômeno. Tem aqui, né? Seriam 2 gols. Teve o tento mal anulado contra o Cruzeiro, mas parece um impedimento. Já tem um preço para compra, né? E por aí vai. Absurdo absoluto, craque gigante. E quem é convocado é o Fabrício Bruno. Estou pedindo até a convocação dele, vejam vocês. Então, estou trazendo aqui inicialmente a repercussão do nosso zagueiro. É bom que se diga, né? Nosso zagueiro Marcos Vitor. Vou trazer agora a análise da própria Jovem Pan sobre o momento dele jogando lá pela equipe do Ceará. Tá aqui, gente. Vou trazer. Que realmente fez uma partida muito boa contra a equipe do Santos. A gente tinha até falado, né, Caio, que Marcos Vitor e William Machado, cada um cortou 11 bolas durante o jogo contra o Santos. Então a bola chegava na área, a bola não passava pelos dois. E nessa estatística no Campeonato Brasileiro, os jogadores que tiveram pelo menos 5 partidas, né, porque o Marcos Vitor tem 7 no Brasileirão. O William Machado é o jogador com mais cortes e o Marcos Vitor é o terceiro. Então a dupla de zaga do Ceará realmente a área do Ceará é muito segura para o vovô. Então os times geralmente buscam outras alternativas porque é muito complicado entrar na área do Ceará e o Marcos Vitor fez uma outra grande partida, assim como o William Machado, vem se tornando destaque. E aí só algumas estatísticas também de jogos do Marcos Vitor, né? Foram 9 jogos nesse ano, 7 pelo Campeonato Brasileiro. No Brasileirão são 4 vitórias com ele em campo, um empate e 2 derrotas. 3 jogos o time não tomou gols. E aí o Ceará tem um saldo aí de 4 gols, né? São 9 gols marcados e 5 sofridos quando o Marcos Vitor está em campo. Aí, gente, bacana, né? Vejam vocês, cada vez mais a repercussão é nosso ativo do clube, faz parte do clube, e agora ninguém menos do que a página, uma página de muito alcance, inclusive, mais de 277 mil seguidores, a página Ceará Mil Grau começou a fazer campanha por ele. Vou trazer aqui sem áudio, gente, porque tem música aqui, mas vou trazer aqui o que eles falam. Tá aqui a página, inclusive, muita gente seguindo, vou tirar aqui a música. E olha só o que eles colocaram na legenda. Será que ainda dá tempo de comprar de volta? Aqui com a risadinha, chorando. Daqui a pouco eu trago aqui os comentários, mas está aqui, inclusive, com direito a lances, né? E aí eles destacam alguns lances de Marcos Vitor, né? Vejo vocês aí ele participando aqui, realmente indo muito bem. Inclusive, essa partida foi contra o Santos. E vejam aqui, ó. Bahia aceita em 30, 60, 90, 120, sem juros, é a resenha, claro, né? Mas fazendo campanha para comprar realmente. Tá aqui, tem nem perigo o Bahia vender ele, algumas pessoas, engraçado, né? Do Bahia. Rapaz, ele aqui no Bahia não rende, podem levar, ele é um bom jogador, precisava de um time que tivesse mais oportunidades. Saudações, como pode o Ceará ter vendido essa pérola? E por aí vai, né? Imagine se ainda tivesse Marcos Vitor e David Ricardo, não sei como o Ceará vendeu esse cara pro Jair, imagine. Time todo muito bem hoje, mas Marcos Vitor foi loucura, que jogo, melhor em campo, né? Enfim, né? Repercussão imensa. Campanha mesmo, campanha forte lá para o Ceará, de algum modo conseguir manter Marcos Vitor como zagueiro deles. E aí o que acontece? O detalhe é que o Bahia, na época, né, em 2023, comprou por 3,9 milhões de reais. Ele tem contrato até 2027 e tem aqui uma postagem, às vezes tem postagens assim aleatórias, que não é de profissional, mas de pessoas que acabam conhecendo, a gente se lembra inclusive de Yuri José. Foi assim que surgiu a notícia, enfim, da contratação de Yuri José pelo Bahia. E tá aqui, ó, o Marcos Vitor hoje quer, colocou até grande, ficar no Ceará em definitivo. Essa é a informação, mas infelizmente acredito que o staff dele vai convencê-lo de mudar de ideia ainda. Ir para uma Europa, talvez, ir para um lugar onde receba mais. Mas a informação se mantém, a vontade do jogador é seguir aqui, né? Interessante, né? Aí o próprio Yuri, ele também tinha vontade de ir para o Ceará quando acabou indo para o CAP. A chance dele ficar e não aparecer nenhuma proposta interessante de compra ou empréstimo vantajoso para o Bahia. E aí tá aqui, gente, muita informação, validando inclusive essa informação, né? Chama atenção. E por isso que ele até complementa aqui. Sim, por isso deixei claro que o staff vai conseguir convencer ele muito provavelmente, né? E aí continua com várias informações a respeito. Eu tenho fontes próximas ao Marcos Vitor, não tô zoando, é sério. Tá aqui, às vezes conhece mesmo, né? De fato conhece. Eu vou falar sobre isso, gente, do que eu sei de informação. Marcos Vitor sempre extremamente dedicado
E o que o Yuri falou é verdade aí também. Desde a época que ele foi para o CAP, ele já vinha, né, de lá, né, identificação por lá, surgiu por lá, né, tem relacionamentos por lá, né, se não me engano, a esposa, a namorada dele lá também. Mas viajava por lá para lá nas férias também, tem uma identificação por ser da região. Então, para ele, o que ele precisava era de minutagem. E aí você vê aqui o histórico dele e chama atenção, mas não me surpreende, confesso a vocês, não me surpreende essa informação de que ele queira ficar em definitivo. Por quê? Porque ele está tendo minutagem, o jogador quer jogar, e ele sabe que no Bahia não estaria tendo, como não teve, muito espaço. Né? Então tá aqui Marcos Vitor, 23 anos, 1,84 m, contrato lá de empréstimo até 2025, mas contrato com o Bahia até 2027. E vejo vocês a valorização dele. Então, quando está nessa valorização crescente, a tendência é que o Bahia não venda. E acredito eu aqui na informação, aqui é impressão, que o Bahia provavelmente, de repente, até estenda o empréstimo, com alguma contrapartida, de repente, mas pode até ser, né, de repente aí, pode até acontecer, de repente, uma extensão de empréstimo, isso se pesar muito à vontade do atleta, o ajuste, o Bahia também busca fazer esse ajuste, mas a verdade é que o Bahia projeta lá na frente, ou utilizar Marcos Vitor, ou valorizá-lo cada vez mais e vender lá na frente. Agora, se o Ceará vier com uma boa quantia em dinheiro, aí não pode perder de vista, né? O Bahia pagou 3,9 milhões e vejam vocês como são as coisas. O Ceará que vendeu para o Bahia por 3,9 milhões, agora, com certeza, por esse valor, compraria de volta, mas o Bahia não vai vender por esse valor. Vai vender 10 milhões para cima, um atleta de apenas 23 anos, está bem valorizado e está em informação, né, de que ele quer ficar no Ceará em definitivo. Repito, é algo que não me surpreende, mas é aquilo, né, dificilmente isso vai acontecer, a não ser que o Bahia realmente projete um novo empréstimo, ou o Ceará calce o bolso, que é muito improvável para manter o atleta Marcos Vitor. Mas tá aí, campanha forte da do seu Ceará pela aquisição do nosso jogador. Novos tempos, né? Um jogador que não foi aproveitado pelo Bahia, tá aí sendo realmente reverenciado pelo Ceará. E parabéns para ele, que ele continue a evoluir. E quanto mais ele evolui, mais ele vai estar valorizado por nosso tricolor de aço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos. E, gente, Golcase você já sabe. Usa o cupom BARABAHIA e aproveita essa promoção aí. Esse copo térmico aqui, ó, com a tampinha, fica show de bola. Tampou aqui, fica mais seguro até para o dia a dia, para festa, enfim, vale a pena você investir nisso. É realmente muito bom. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.